Fala galera, tranquilo? Olha só, essa aula de hoje, pelo tempo que a gente tem disponível, vai ser uma aula de uma noção rápida sobre radioatividade. Eu tenho mais outras aulas ali na minha página do YouTube, que elas acabam então complementando um pouco mais o conteúdo. Eu vou fazer uma pincelada rápida sobre o assunto radioatividade. Já começa com vocês ali então chamando bastante atenção, que é um símbolo bastante conhecido, que é o chamado trifólio, ou é um trevo de 3 folhas que representa então que o material ou o aparelho ou você tem que ter cuidado extremo porque aquele material ou aquele ambiente é emissor de radiação. Tá? Vamos ver depois que, via de regra, essa circunferência central vai representar o núcleo do átomo e cada uma das hélices aqui vai representar as 3 principais emissões radioativas: partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Não vamos entrar no assunto física quântica, vamos dividir agora as que se comportam como partículas e as que se comportam como onda, como energia, como onda eletromagnética. Tranquilo? Vamos para frente. O que é que vocês precisam saber sobre o histórico de maneira bem simples? Olha lá. Quem chamou a atenção do mundo para essas emissões, para essa energia que penetrava, que atravessava os tecidos, foi William Conrad Roentgen, um alemão que foi quem descobriu um tipo de raio que ele não sabia que raio era, então ele deu a ele a denominação de raio X. Na verdade, o William Conrad Roentgen também estudava o tubo de raios catódicos, que a gente sabe que é um tubo que emite elétrons. Então, o que acontecia com eles? Qual é a modificação deles? Esses elétrons eram acelerados e eram chocados contra uma fina lâmina metálica. E dessa colisão do elétron contra uma fina lâmina metálica era emitida uma onda eletromagnética, uma radiação que não se sabia o que era. Então, a essa radiação desconhecida deu-se o nome de radiação X. E eu tenho lá em cima, na fotinho do William Conrad Roentgen, eu tenho a radiografia da mão dele, a radiografia da mão da esposa dele, que é o primeiro registro histórico de uma radiografia. Então, o raio-x tinha a capacidade de atravessar as coisas e gerar uma imagem numa película fotográfica. O Henri Becquerel, um francês, percebeu que alguns materiais naturais também tinham a condição de gerar imagens em películas fotográficas, mesmo elas estando tampadas ou protegidas. Tá? Então, ele chamou, isso foi conhecido como raios de Becquerel, que na verdade já era a emissão radioativa que havia sido descoberta por esse francês, Henri Becquerel. Eu tenho aqui o casal mais importante para a radioatividade, Marie e Pierre Curie. Tá? Marie e Pierre Curie, junto com Becquerel, são os considerados os pais, os paraninfos da radioatividade. A eles atribui a descoberta da radioatividade com um destaque fenomenal e especial para Marie Curie, que de cientista brilhante que era à época, numa época que a mulher tinha pouco acesso ao ensino superior, ainda mais ao ensino de ciências, né? Então, ela descobriu 2 elementos radioativos naturais, o polônio e o rádio. Polônio ela batizou em homenagem à sua terra natal, já que era polonesa, e rádio ela batizou em virtude da elevada taxa de radiação que era emitida por esse elemento químico. Boa? Sigamos. O que vai ser a radioatividade então? Olha lá, a radioatividade ela vai ser um fenômeno que acontece dentro do núcleo, ou seja, a radioatividade é um fenômeno nuclear, na qual o núcleo que é grande e instável vai tentar tornar-se mais estável, eliminando ou partículas, eliminando matéria, seja ela partícula alfa ou partícula beta, e emitindo também o que? Radiação gama. Entenderam? Qual é o princípio da radioatividade? Imagina você numa sala com 300 alunos. Essa sala vai ficar insuportavelmente quente e insuportavelmente cheia de pessoas.
o que você vai fazer? Você vai abrir a porta da sala e dizer assim, ó, pessoal, vaza, pode sair daqui de dentro. Eu quero que saia pessoas, eu também vou abrir a porta para que saia o calor. É uma analogia simples do que acontece com radioatividade. Quando você abre a porta e sai pessoas, no núcleo ele abre a sua porta e elimina a partícula alfa e beta. Quando você abre a porta e sai calor, quando o núcleo abre a sua porta, sai radiação gama. Então é uma maneira que a natureza encontrou de eliminar o excesso ou tornar o núcleo mais estável. O núcleo radioativo, então, é um núcleo instável por natureza. A filha da Marie Curie é prêmio Nobel por descobrir como tornar um elemento radioativo, como instabilizar o núcleo. Então a mãe é prêmio Nobel pela descoberta da radioatividade natural. E a filha e o genro receberão o prêmio pela descoberta da radioatividade artificial. Pensa na conversa da casa desse pessoal, fazendo um churrasquinho lá e falando sobre fenômenos radioativos. Show de bola! Sir Ernest Rutherford já foi bastante importante para a gente num outro experimento anterior, na qual ele descobriu que o átomo tinha uma região central, que chamou de núcleo, e ao redor desse núcleo orbitavam os elétrons, tá? Em órbitas aleatórias. Depois Bohr dividiu essa eletrosfera em camadas ou níveis. Fechou? Só que a de Rutherford também é uma descoberta importantíssima. Olha só, aqui eu tenho um bloco de chumbo, deixa eu ver aqui, um bloco de chumbo, que a gente sabe que naturalmente é um elemento que barra, que absorve a radiação, e ali dentro eu tenho uma amostra radioativa. Essa amostra radioativa emitiu um feixe que foi colimado, ou seja, ele foi concentrado, e esse feixe radioativo foi submetido a um campo elétrico. E o que o Rutherford percebeu? Que quando essa emissão radioativa era submetida a um campo elétrico, havia uma divisão dessa radiação em 3 feixes. Um feixe central que não sofria ação do campo elétrico, que a gente conhece como radiação gama. Um feixe que tinha sido desviado pelo campo elétrico positivo, ou seja, ele tinha carga elétrica negativa, que é a partícula beta, e uma emissão radioativa que tinha sido atraída pela placa negativa, ou seja, tinha carga positiva, que era a radiação alfa. Então a gente sabe, essas são as 3 emissões principais de radiação. A partícula alfa, que tem carga positiva, a partícula beta, que tem carga negativa, e a radiação gama, que é uma onda eletromagnética que não apresenta nem carga e nem massa nesse nosso nível inicial de conhecimento, não entrando na questão dualidade onda-partícula. Foi! Olha lá, o que a partícula alfa na verdade é? Bem simplesinho, a partícula alfa na verdade são 2 prótons mais 2 nêutrons. Tá aqui, ó, o vermelhinho é o próton, o amarelinho é o nêutron. Então a partícula alfa, lembra aquela sala lotada? Era como se eu pegasse e abrisse a porta e falasse assim, ó, galera, tá muito quente aqui dentro, tá muito cheio. Vão sair em grupos de 2 meninos e 2 meninas. Esse pacote que está saindo fechadinho, eu chamo isso de partícula alfa. Então a partícula alfa ela tem massa 4, porque são 2 prótons e 2 nêutrons, e ela tem número atômico 2. Na verdade, a partícula alfa, ela é exatamente igual ao núcleo do gás hélio. Então, olha só aqui no cantinho aqui, ó. Então, a partícula alfa ela é lançada do núcleo. O que acontece quando ela entra em contato com o ar? Ela vai roubar do ar 2 elétrons. Então, ela vai ionizar o ar. E aí ela vai deixar de ser partícula alfa e vai tornar seu elemento químico conhecido como hélio. Fechou? Então a partícula alfa sai do núcleo, ioniza o ar, rouba 2 elétrons e transforma-se então no elemento químico chamado hélio. Olha lá, o que acontece, primeira lei da radioatividade, o que acontece com todo elemento que emite uma partícula alfa? Ele vai originar um elemento novo, diferente do inicial, já que ele modificou o núcleo, em que a massa reduz em 4 e o número atômico reduz em 2. Olha lá, olha aqui embaixo desse exemplo. Eu tinha o urânio, ele emitiu uma partícula alfa, ele vai agora originar o tório,
Se a massa do urânio era 238, emitiu uma partícula alfa, vai originar um elemento de massa 234. Se o número atômico era 92, emitiu uma partícula alfa, vai originar um elemento núcleo filho de número atômico 90. Fechou? Emissão de partícula alfa, primeira lei da radioatividade. E a partícula beta? A partícula beta é meio estranha, olha só. A partícula beta ela vai surgir da desintegração do nêutron. Então, a partir de hoje, vocês vão, de maneira simplificada, vão imaginar que o nêutron ele é neutro, porque, na verdade, ele é a soma de um próton mais um elétron. Então, imagine de maneira simplificada que o nêutron seja neutro, porque ele é a soma de um mais com um menos. No núcleo radioativo, olha lá, num núcleo radioativo, esse nêutron ele é desintegrado, originando um próton que vai continuar dentro do núcleo, e o elétron que não pode ficar dentro do núcleo, ele é emitido em alta velocidade. E aí ele não vai ser chamado de elétron, ele é chamado de partícula beta. Então a partícula beta é um elétron emitido de dentro de um núcleo radioativo pela desintegração do nêutron. Vocês vão ver depois que ainda há emissão de um neutrino para manter a princípio da conservação da quantidade de movimento. Isso é um outro assunto. Olha lá em cima. O que acontece com o elemento químico quando ele emite partícula beta? A massa fica a mesma, porque no núcleo está havendo a troca de um nêutron por um próton, ou seja, a massa permanece a mesma. O número atômico aumenta em uma unidade, já que eu perdi o nêutron e ganhei o próton. Então o Z aumenta em uma unidade. Olha lá o exemplo que eu tenho. O carbono ele é 14. Ele emitiu uma partícula beta. Ele continua com a massa 14. A partícula beta não altera a massa. E o número atômico de 6 foi para 7. Aumentou em uma unidade. Segundo a lei da radioatividade. Todo núcleo que emite partícula beta mantém a sua massa e aumenta o número atômico em uma unidade. Fechou? Show de bola? Radioatividade, fenômeno espontâneo que acontece em núcleos instáveis. Próxima. E a radiação gama está aqui, ó. Ups. Radiação gama é uma onda eletromagnética. Então a radiação gama tem massa zero e carga zero. Ou seja, se eu tenho um núcleo radioativo que emite radiação gama, ele continua o mesmo núcleo quanto ao número de partículas, porém ele fica menos energético, já que ele está eliminando essa forma de radiação. E aí eu respeito o princípio da radioatividade, que é deixar o núcleo ou com menos partículas ou com menos conteúdo energético, deixando ele menos instável. Então aqui eu tenho um quadrinho resumindo. A partícula alfa tem massa 4, carga mais 2. Ela é pesada, então ela penetra pouco. E aqui eu tenho a representação. Lembrando que a diferença da partícula alfa para o hélio é porque a partícula alfa é apenas o núcleo do hélio. O elemento hélio, como elemento químico, ele deve conter então o seu núcleo e ao redor do seu núcleo a eletrosfera. Por isso que a gente fala que a radiação ela é ionizante. Quando ela atravessa o ar, ou ela rouba elétrons, ou ela é o elétron se for a partícula beta. Então ela vai alterar esse equilíbrio elétrico do ar. A partícula beta nada mais é do que o elétron. Ademir, qual é a diferença? É que o elétron eu encontro na eletrosfera. E a partícula beta é um elétron que surgiu dentro do núcleo pela desintegração de um nêutron. Mas do ponto de vista químico, elas são a mesma partícula fundamental. A gente sabe que a massa do elétron ela é praticamente zero, ela é desprezível, e a sua carga é menos 1. Como ela é muito mais leve que a partícula alfa, ela viaja muito mais rápido e ela tem um maior poder de penetração do que a partícula alfa. E aqui eu tenho a representação dela, que é a mesma do elétron. E por fim, a radiação gama, que é uma onda eletromagnética, e como a nossa química fundamental aqui considera a onda como não tendo massa e ela não tem carga, ela é extremamente rápida, viaja à velocidade da luz, que também é uma onda eletromagnética, tem um grande poder de penetração e a representação dela
é a radiação gama, que tem massa zero e carga zero. Fechou? Está aqui, ó. Partícula alfa, lá em cima, 2 prótons e 2 nêutrons. Partícula beta, apenas o elétron. Radiação gama, ela é uma onda eletromagnética. Eu tenho aqui, então, um radioisótopo emitindo radiação. Percebe que o papel aqui, ó, já barrou a partícula alfa, já não conseguiu passar. Percebe que uma fina lâmina metálica já barrou a partícula beta. E percebe que uma lâmina fina de chumbo, se ela for muito fina, ela não consegue barrar, então, quem? Os raios gama. Fechou? Esse é o poder de penetração de cada uma das 3 emissões radioativas. Uma característica importante dos elementos radioativos é o chamado tempo de meia-vida. Percebe aqui nesse gráfico? Então, o que é o tempo de meia-vida? Se percebeu matematicamente que a cada intervalo de tempo regular, as amostras radioativas iam reduzindo a sua quantidade de emissão radioativa pela metade, e esse tempo era regular. Então, esse tempo em que um elemento radioativo reduz a sua massa pela metade é chamado de tempo de meia-vida. O que é isso? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 10 gramas de um elemento radioativo. Depois de 30 dias, eu vou ter 5 gramas. Se você esperar mais 30 dias, você vai ter agora 2,5 gramas. Se você esperar mais 30 dias, você vai ter 1,25 gramas. Ou seja, para esse elemento que eu criei ali agora hipotético, a cada 30 dias, a sua massa se reduz pela metade. Tá, Ademir, a outra metade? A outra metade desintegrou. Lembra das leis de radioatividade? Quando o elemento químico emite radiação, ele se transforma num outro elemento químico, porque ele vai modificar a constituição do seu núcleo. Então, desintegrar não significa desaparecer como num desenho. Desintegrar significa transformar-se em um outro elemento químico pela emissão de radiação. E aqui eu tenho uma tabelinha, olha só. O urânio 235 tem um tempo de meia-vida de 7 vezes 10 na 8. Não vou errar aqui, ó. 3, 6... Ah, meu Deus, vou errar aqui agora. Não, tenho 7 vamos ver, e 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, tá aqui, ó. Então vai dar 700 milhões de anos, né? Se eu não errei na matemática, a gente fica nervoso quando apresenta um número assim e não pode errar. Então esse é o tempo para que a massa do urânio se reduza pela metade. Olha lá, o actínio tem um tempo de meia-vida de 21,6 anos, o frâncio 22 minutos, o talho 207, 4,7 minutos, o polônio 215, 1,78 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou seja, está vendo que tem elementos radioativos que têm tempo de meia-vida da casa de milhões, bilhões de anos e alguns de nanosegundos. Isso é uma característica particular de cada um. Se você analisar aqui o gráfico de meia-vida, ela vai ser uma progressão geométrica de razão 1/2, ou seja, de razão 0,5. Ou seja, a cada unidade de tempo igual, que é o tempo de meia-vida, a massa se reduz pela metade. E vai ser então o meu gráfico típico de uma progressão geométrica de razão meio, na qual ela nunca vai encontrar o eixo X. Tá? Ela tem um limite que jamais vai localizar, vai cruzar o eixo X, porque cada vez vai ser a metade da metade. Vai chegar cada vez no número mais próximo. Então eu tenho aqui um conteúdo que vocês vão aprender na graduação, quem fizer cursos com cálculo, que é limite, derivada e integral. Uma nova modalidade de cálculo. Tranquilo? Aplicação da radioatividade. Vamos lá, onde é que eu aplico isso? Tá? Aqui eu tenho aplicação medicinal, aqui eu tenho aplicação para datação de isótopos radioativos, e aqui eu tenho a principal dela, que é a aplicação para a produção de energia elétrica. Eu não entrei aqui na questão da finalidade bélica ou nuclear de bombas, porque vamos falar um pouquinho depois, mas uma aplicação, eu estou entendendo como uma aplicação
joinha, aplicação boa dos fenômenos radioativos. Usina nuclear, de maneira bem rapidinha. Tá? Quando eu tenho uma usina elétrica, eu preciso girar uma bobina. Preciso que alguma coisa gire uma bobina. Tá? Bote uma engrenagem a girar. Na usina hidroelétrica, quem gira é a água que corre por dentro da tubulação. É a energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Quando eu tenho uma estação eólica, quem faz a pá girar é o vento. Tá? Quando eu tenho uma energia das marés, que elas vão subindo e baixando, quem gira esse mecanismo, faz girar, é essa altura, a diferença de altura e de depressão que vai tendo no movimento da maré. Na usina nuclear eu vou ferver água, simplesmente isso. Quem é que ferve a água? É um processo chamado fissão nuclear. Então, dentro de uma usina nuclear, eu tenho átomos tendo seu núcleo quebrado, e quando o seu núcleo é quebrado, é gerada uma quantidade enorme de energia. Essa quantidade de energia ela é absorvida e aquece a água, essa água ferve, vira vapor e faz uma turbina girar, e aí eu vou ter um gerador de eletricidade que vai produzir corrente elétrica. Então eu tenho uma usina nuclear, a energia nuclear sendo convertida em energia elétrica. Não é a energia nuclear que está virando elétrica, é a energia nuclear que está fazendo um sistema girar, e esse gerador de eletricidade girando produz corrente elétrica. Tranquilo? Então, numa usina nuclear acontece isso. Eu pego geralmente um nêutron e jogo ele dentro do núcleo. Por que eu não jogo um próton, Ademir? Porque se eu pegar um próton e tentar jogá-lo dentro do núcleo, dá de jogar? Dá. É mais fácil ou mais difícil? Mais difícil por eletrostática. O que acontece quando cargas de mesmo sinal se aproximam? Elas se repelem. Então, à medida que o próton vai se aproximando do núcleo atômico, ele vai sofrendo uma força de repulsão cada vez maior. Lembra que essa força de repulsão ela varia conforme inversamente ao quadrado da distância. Então, quanto mais perto, mais intensa vai ser essa força. Tá? Então, é mais fácil bombardear um núcleo com um nêutron. O núcleo radioativo já era instável. Imagina aquele exemplo que eu tinha dito. A sala tem 300 alunos. Eu venho lá de fora e abro a porta. Todo mundo olha para mim e fala, quem é que vai embora? Não, eu pego e jogo mais uma ali dentro. Ou seja, eu desestabilizei por completo. Olha lá, então eu vou partir esse núcleo em dois menores, que vão liberar agora 3 nêutrons, que vão agora partir outros 3 núcleos, que vão liberar cada um 3 nêutrons, e aí eu vou ter a reação acontecendo em cadeia. Se eu quiser controlar esse processo, eu preciso então criar algum mecanismo de absorver parte dos nêutrons, para que o processo não aconteça com tanta intensidade. Então isso é fissão nuclear. Fissão nuclear é pegar um núcleo e quebrar. Como é que eu quebro um núcleo? Geralmente bombardeando-o com nêutrons. E a fusão nuclear? A fusão nuclear é o caminho contrário. É um processo muito mais energético do que quebrar um núcleo. Para você juntar 2 núcleos é difícil. Por quê? Porque 2 núcleos jamais tentarão se unir. Porque a força de repulsão entre eles é gigantesca. Porque eu estou aproximando núcleos que têm carga positiva. Uma vez que você rompa essa força de repulsão, a força de atração gerada depois, que é uma outra grandeza da natureza, é gigantesca. E aí eu vou liberar uma quantidade de energia inimaginável. É isso que acontece nas estrelas. Tá? Nas estrelas eu vou ter, então, de maneira bem simplesinha, os átomos de hidrogênio se fundindo, originando átomos de hélio. Esse é o processo de fusão nuclear, que acontece em todas as estrelas. É a fonte geradora de energia para o universo.
e é a fonte geradora de energia do Sol e, consequentemente, é o que faz a gente poder estar aqui, porque a gente não teria vida se não tivesse energia solar, porque estaria cortado que processo da Terra biológico? Estaria cortada a fotossíntese. Não havendo fotossíntese, não havia planta. Não havia planta, não havia então todo o início da cadeia alimentar. Não haveria consumidor primário, secundário e terciário, não haveria o decompositor. Lembra a música do Raul Seixas? No dia que a Terra parou, não tinha um porque não tinha o outro, não tinha ladrão porque não tinha onde gastar o dinheiro. Aqui é não tendo sol, não tem o primeiro fator do qual se desencadeia toda a nossa cadeia alimentar. Fui. Acidentes radioativos. 1986, na Ucrânia, Chernobyl, numa localidade chamada Pripyat, cidade de Pripyat. Um reator nuclear de uma antiga, hoje é a Ucrânia, mas era uma antiga nação pertencente à URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um reator nuclear já em manutenção preventiva, não deu conta. Eles foram testar o sistema de refrigeração para ver se ele dava conta em caso de uma queda de energia. O sistema não deu conta e o reator nuclear, lembra a fissão no reator que é controlada? Ela ficou descontrolada. E esse é o maior acidente radioativo da história da humanidade. Vamos depois falar um pouquinho sobre ele numa outra aula. Um ano depois, 1987, na capital de Goiás, Goiânia, eu vou ter então o acidente com o isótopo do césio-137. Quando a gente vê assim césio-137, 137 é a massa do radioisótopo. Um imbecil descartou um tubo de uma ampola de radioterapia num lixão. E aí era bem pesada, porque era revestida por chumbo. E tudo que é pesado num lixão faz com que um catador, coitado, tenha interesse, porque eles vendem por peso. Então aquilo chamou a atenção dele. E ele vendeu aquilo que foi encontrado, acho que num hospital ou unidade de saúde desativada, e vendeu no ferro velho. No ferro velho tudo é desmontado. Ao desmontar, se percebeu que no interior daquele recipiente, que não se sabia o que era, havia um material, era para ser azul, que brilhava de maneira muito bonita e intensa, com uma luz azul fosforescente. Em latim, césio é céu azul. Ou seja, infelizmente, as pessoas tinham aberto uma ampola contendo césio radioativo. Esse é o maior acidente em ambiente urbano da história da humanidade com material radioativo. E mais recentemente, vai me faltar a memória, pessoal, aqui, desculpa, eu não vou poder parar a aula agora. Eu acho que é 2011, o acidente em Fukushima, no Japão. Que acidente foi esse? Um abalo sísmico no oceano gera um tsunami. Esse tsunami veio para o Japão e tremores secundários racharam a estrutura básica do reator nuclear, fazendo com que tivesse então a emissão de material radioativo nesse reator nuclear. Fechou? Muito rápido, para vocês terem uma noção sobre acidentes radioativos. Fechou? Deu 28 minutos de aula. A nossa aula terminou agora. Eu vou só continuar aqui para a gente então agora responder os exercícios. Quem estiver acompanhando a aula, dá um pause agora aqui, retorna para falar comigo ao vivo e presencialmente. E nós vamos aqui agora então resolver alguns exercícios, mas essa é uma matéria complementar. A aula, e é uma revisão geral e rápida, foi terminada com 29 minutos. Foi. Quem quiser, acompanhe o exercício agora ou depois. A atividade da apostila, vocês vão relacionar então o nome do cientista à sua descoberta. Letra A, Henri Becquerel. Henri Becquerel, a ele é associada a descoberta da radioatividade. Marie Sklodowska, Curie, ou Curie, como vocês podem encontrar. Coloca lá no Google Tradutor e digita lá isso aqui, que é o sobrenome de casada dela. Então ela é a de quem a gente já falou, ela descobriu 2 elementos radioativos, o polônio e o rádio. Letra B. Sir Ernest Rutherford. Lembra o experimento dele?
que fez com que a emissão fosse submetida a um campo elétrico e dividiu ela ali em uma partícula que foi atraída pelo campo negativo e outra pelo campo positivo. Então, eu vou associar ele à descoberta das partículas alfa e beta. Irene, Joliot Curie. Esse nome para vocês não é estranho. Irene é a filha da Marie. Eu havia dito que a mãe tinha descoberto a radioatividade natural, a filha descobriu a radioatividade artificial. Pensa na família foda. São duas famílias assim, fodonas em química. A família Thomson, lembra? O pai descobriu o elétron e o filho descobriu que o elétron se comporta como partícula. Não que descobriu, ele fez o experimento da difração dos elétrons, que confirmou que o elétron se comportava ou como partícula ou como onda. Então, Thomson pai descobriu o elétron, Thomson filho fez o experimento que confirmou que o elétron era dual. Tá? E a família Curie, a mãe descobriu o polônio e o rádio. E é a grande responsável pela descoberta da radioatividade natural. A filha e o genro descobriram a radioatividade artificial, ou seja, artificial. Como tornar núcleos estáveis instáveis. Fechou? Beijinho. Rapidinho, só para a gente fazer aqui, ó. O que é um radioisótopo? Radioisótopo é um núcleo que emite radiação. Bem simplesinho. A emissão gama por determinado isótopo radioativo origina um novo elemento químico? Por quê? Vamos lá, radiação gama tem massa zero e carga zero. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, aqui, urânio 238, número atômico 92. Esse átomo de urânio emite radiação gama. Quem é que ele vai originar? O mesmo urânio 238 e número atômico 92. Ou seja, a radiação gama ela não vai originar um novo elemento. Por quê? Porque ela tem massa zero e carga zero. Um elemento radioativo emite uma partícula alfa. Então escreve alfa, escreve em cima 4 e escreve embaixo 2. Fechou? Para você lembrar que quando o elemento emite partícula alfa, ele vai reduzir a massa em 4 e reduzir o número atômico em 2. Então, o valor da massa de um elemento radioativo que emitiu partícula alfa, ele diminui em 4 unidades. Vamos lá. Pessoal, aqui eu vou usar, é fácil, mas eu vou usar a calculadora porque eu tenho medo de errar no cálculo aqui e isso aqui ficar registrado com um cálculo errado. Tá? Ó, ele quer saber que a gente complete as equações. Olha lá, na primeira equação, tá percebendo que tem um A aqui em cima e um Z aqui embaixo? A gente vai descobrir qual é o valor do A e qual é o valor do Z. Como é que eu faço isso? Ó, ali em cima não tem 236 mais, eu estou copiando aqui, ó. Quanto que eu tenho do nêutron? Mais 1. No lugar da setinha, você vai colocar o igual. Igual a quanto? Igual ao A, mais quem? Mais o 84, mais 3 vezes 1, mais 3. Eu vou colocar para cá. 236 mais 1, 237. Isso tem que ser igual ao número A que eu desconheço, mais 87. Fechou? Então, o A vai ser quanto? 237 menos 87. O A vai ser igual a 150. Percebeu? A quantidade de massa que eu tinha antes da emissão radioativa acontecer permaneceu igual à quantidade de massa que eu tinha depois. E embaixo o número atômico. Olha lá, agora vou para a linha de baixo. O urânio era quanto? 92. Mais o nêutron, não, a carga é zero. Tem que ser igual a 58 mais o Z mais
3 vezes o zero, que continua a ser zero. Ou seja, eu vou ter aqui 92, mais zero é 92, tem que ser igual a 58 mais o z. Ou seja, o z tem que ser, então, o 92 menos o 58, que vai dar 34. Deixa eu só conferir. 92 menos 58 igual a 34. Fechou? Então o A era 150 e o Z era 34. Letra B, mesmo raciocínio. Olha lá em cima. 243, número de massa, mais 48, setinha. Isso tem que ser igual a quanto? 288 mais x vezes 1. Entendeu? Eu não sei quantos nêutrons eu tenho ali. Olha lá, eu tenho x nêutrons. Vamos ao mesmo raciocínio para cá. 243 mais 48, 291. 291. Pessoal, desculpa, eu vou conferir que eu tenho medo de errar e passar errado. 240. E eu não estou naquele programa do Luciano Huck, lá dos super gênios que fazem cálculo de cabeça sem errar. Eu estou no mundo das pessoas normais. 243 mais 48, 291. Isso tem que ser igual a 288 mais x vezes o 1. Se eu pegar o 288 e diminuir do 291, eu vou dar que o x ele é igual a 3. Fechou? Então eu tenho ali 3, N1 e 0. Tranquilo? Porque 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 288 dá os 291 que eu tinha antes da seta. E embaixo, 95 mais o z que eu desconheço tem que ser igual a 115 mais o x eu sei que é 3 vezes 0. Simplifica. Então eu vou ter o que aqui? Que o z vai ser igual a 115 menos 95. Aqui eu tenho que o z é igual a 20. Tranquilo? Vamos para a próxima, letra C. O mesmo raciocínio. Olha lá em cima. 249 mais 48 tem que ser igual ao A mais 3 vezes 1. Está aqui, ó. 3 vezes 1. Ou seja, 249 mais 48 dá 297. 297. Conferir para não errar. 249 mais 48, 297. Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao A mais o 3. O 3 que está somando passa para o outro lado diminuindo. O A tem que ser igual, então, a 294. Se o A aqui em cima for 294, 294 mais 3 é igual a 297. E embaixo, z mais 20 tem que ser igual a 118 mais 3 vezes o zero. Ou seja, o z tem que ser igual ao quê? Ao 118 menos 20, que vai dar, então, 98. Às vezes dá um branco, só, para não errar. 98, fechou. Tá? Estou quase indo para o caldeirão do Huck participar daquelas contas matemáticas. Vamos lá, última, 244 mais 1. Tem que ser igual a quanto? Ao A mais 86 mais 3 vezes 1, que dá 3. Ou seja,
O A vai ser igual ao quê? Se eu somar primeiro 244 mais 1, vai ser 245. Menos 86 mais 3, que vai dar o quê? 89. Fugir da minha captura de tela. 245 menos 89 igual 156. E na parte de baixo, 94 mais 0, setinha troco pelo igual, sinal de igualdade, 62 mais o z mais 3 vezes o zero. Corta. 94, o z vai ser igual ao quê? O 62 que está somando com o z passa para lá diminuindo. 94 menos 62, o z é igual a 32. Fechou? Isso aqui são equaçõezinhas de exercícios básicos que a gente está complementando ali o número atômico ou o número de massa ou identificando o número de partículas envolvidas nas reações de emissão radioativa. Fechou aqui, deixa eu ver, 32. Tranquilo? Se por acaso eu errei algum número aí, depois vocês corrijam mentalmente, porque eu fico nervoso quando eu trabalho com essa... Por isso que eu sou professor de matemática, com os números sendo mostrados ao vivo. Não serviria para o programa Super Gênios do Caldeirão do Hulk, muito menos para soletrar o contrário, que me dá um nó no cérebro. Vamos lá então, aqui eu vou correr rapidinho, então eu estou falando sobre emissão radioativa, o paciente que tem câncer, ele foi administrado iodo radioativo, foi administrado para ele o iodo 125, implementado como agulhas na próstata. Então o paciente tem um câncer, o médico foi lá e injetou diretamente na próstata iodo radioativo, ou seja, esse iodo vai ficar emitindo radiação na próstata, e a radiação vai matar especialmente as células que têm maior poder mitótico, ou seja, as células que têm maior poder de divisão. Nesse caso, é a célula cancerígena. Ele está dizendo, considere que o isótopo de iodo 125 tem um T-meio, um tempo de meia-vida igual a 60 dias. O que é que significa isso? A cada 60 dias, a massa vai se reduzir pela metade. Foram implantadas essas amostras na próstata do paciente. Tá? O total delas era de 5 miligramas. Quer saber, passado meio ano, quanto é que vai restar dessas sementes radioativas em miligrama no organismo do paciente? Vamos lá, meio ano, a gente sabe que vale quanto? 6 meses. Arredondando o mês para 30 dias, 3 vezes 6, 180 dias. Quanto é que eu vou ter após 180 dias? Vamos lá, eu botei no paciente 5 miligramas. Passou 60 dias, que é a meia-vida. Eu vou ter quanto agora? 2,5 miligramas. Passados mais 60 dias, que é outro tempo de meia-vida. Eu vou ter, então, a metade desse número, que é 1,25 miligramas. Passados mais 60 dias. Opa, Ademir, passou 60, 120, 180. Ou seja, após 3 meias-vidas, eu vou totalizar aqueles 6 meses, que é meio ano que o exercício pediu. Então, eu vou ter quanto aqui? A metade de 1,25, que vai dar 0,625 miligramas. Resposta certa, letra E. Questão número 8. Uma das maiores catástrofes da história foi a invenção e o lançamento da bomba atômica nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima, uma bomba de urânio, Nagasaki, uma bomba de plutônio. Urânio é o último elemento natural existente no planeta Terra. Plutônio
já é um elemento artificial e radioativo. Olha o que foi feito. Olha qual é o princípio da bomba atômica. Eu pego um nêutron, jogo ele contra um núcleo, quebro este núcleo grande em 2 núcleos menores e dessa ruptura do núcleo há a liberação de uma quantidade gigantesca de energia. Eu acabei de descrever para vocês o processo de fissão nuclear. Fissão e fusão não, fusão não, seguida representa fusão não, é uma representação de uma fissão nuclear. Resposta certa, letra D. Último exercício. O programa nuclear do Irã, que tem gerado uma série de embates, boicote econômico por parte dos Estados Unidos e assim por diante. Então, essas questões nucleares envolvem geopolítica também. Tem chamado a atenção internacional das possíveis utilizações militares. O urânio na natureza ocorre de 2 formas. O urânio 235 e o urânio 238. São 2 isótopos, ou seja, o número atômico deles é 92, por isso que é urânio. Se fosse com outro número atômico, seria outro elemento químico. O urânio 238 é radioativo e tem um tempo de meia-vida de 4,5 vezes 10 na 9 anos. Na 9, 3, 6, 9 mil, milhão, 4,5 bilhões de anos é o tempo de meia-vida do urânio 238. Independentemente do tipo de aplicação desejada. O que significa isso? Ademir, eu tenho uma amostra de urânio 238. Ela vai emitir radiação aqui, sim. E se eu botar na água? Também. Se eu colocar na Lua? Também. Se eu colocar no Sol? Também. Se eu colocar dentro do concreto? Também. Ou seja, esse fenômeno ele é espontâneo e natural e incontrolável. Mas eu botei ele dentro de uma caixa com concreto e com chumbo. Ele vai emitir, mas a emissão vai ser contida ou amenizada. Tá? Sobre o urânio, considere a equação. Olha, pessoal, a equação. Eu tinha o urânio, ele foi bombardeado. Tá aqui, ó. Urânio 235, número atômico 92. Ele foi bombardeado com o nêutron e ele está originando 2 núcleos. O núcleo do bário, de massa 140 e número atômico 56, mais o núcleo do criptônio, que aqui eu tenho um Y e aqui eu tenho um X, mais 3 nêutrons, que aqui eu tenho massa do nêutron é 1 e a carga dele é 0. Vamos já, pessoal, achar então esses números que preenchem o criptônio? Quanto vale o Y, que é o número de massa dele, e quanto vale o X, que é o número atômico dele? Olha lá, eu tenho de massa quanto? 236, está aqui, ó, 235 mais 1. O meu Y, basta eu reduzir disso quanto? 140 mais 3. Eu preciso reduzir 143. Dá 90, então. Tá? Desculpa, mas eu vou conferir. 236 menos 143. Dá 93, tá bom. Viu? Olha lá, esqueci de fazer a divisão de 1003 lá. 93. Olha que bonitinho, caprichadinho. 93. Fechou? E o número atômico do criptônio? O número atômico do urânio era 92. Não ganhou mais nada aqui. Também não perdeu mais nada. Então, o X vai ser 92 menos o 56. Isso vai dar quanto? Vai dar 36. Correto? 92 menos 56 igual a... Pronto, então eu estou pronto para responder o exercício agora. A primeira alternativa, o urânio 238 possui 3 prótons a mais do que o 235. Pessoal, se ele é um isótopo, ele não pode ter próton a mais. Qual é a diferença do 235 para o 238? O 238 tem mais 3 nêutrons e não prótons.
Os 3 nêutrons liberados podem iniciar um processo de reação em cadeia. Essa é a finalidade da bomba atômica. Se você quiser um reator nuclear, de uma usina nuclear, você vai controlar essa emissão de nêutrons e tornar o processo controlável. O criptônio, que é esse Kr, tem número atômico igual a 36, certo? E número de massa 96. Não, o número de massa dele é 93. Qual foi a pegadinha do exercício? É se você não tivesse visto esse 3 aqui na frente. Então está errado o 96. A equação acima representa a fissão nuclear do urânio, certo? Devido ao tempo de meia-vida extremamente longo do urânio 238, dá 4,5 bilhões de anos, não pode, de forma alguma, ser descartado no meio ambiente. Dá para pegar uma amostra, eu estou fazendo uma bomba atômica, eu estou enriquecendo urânio. Aí eu produzi e vou descartar no ambiente. Eu posso? Não. Você não pode descartar nenhum material radioativo no meio ambiente, especialmente aqueles que têm tempo de meia-vida extremamente longo. Estão certas as alternativas, então? 2, 4 e 5. Letra D. 2, a 4 e a 5. Fechou? 2, 4 e 5. Foi. 51 minutos. Para os alunos do primeiro ano, que estão acompanhando pela apostila, eu vou passar aqui então os exercícios que vocês devem fazer. Eu sei que fica rápido, eu sei que fica corrido, mas é o que a gente tem para o momento. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, até a próxima. Segue o conteúdo então. Esse é o conteúdo da apostila, esse é o conteúdo do livro de atividades. Beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula nesse nosso bate-canal. Fui!